Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro de hoje, de leitura e prática da nossa lição do dia, do livro de exercícios de Um Curso em Milagres. E hoje nós vamos receber juntos aqui a lição 309. Hoje não terei medo de olhar para dentro. Mas antes vamos receber como se fosse a primeira vez o nosso tema especial, que é o texto 9, que também está na parte 2 do livro de exercícios. O que é a segunda vinda? Sinto só de lembrar, caso você não tenha aí o livro físico e não tenha um sim para adquirir nesse momento, eu estou deixando aqui nos comentários todos os links com o tema especial, a lição do dia e a introdução da parte 2 do livro de exercícios, caso você sinta de dar uma olhada e momento nesse dia. Então, é isso, vamos juntos, né? Mergulhar com o nosso irmão e permitir que ele nos mostre o caminho, deixar Deus ser Deus, deixar que Jesus cumpra o papel dele, sem interferir, sem interpretar, só permitir que o Espírito Santo faça o trabalho dele através de nós e realmente nos lembre que ele está em nós. E é isso. Vamos juntos. O que é a segunda vinda? A segunda vinda de Cristo, que é tão certa quanto Deus, é apenas a correção de erros e a volta da sanidade. É parte da condição que restitui o que nunca foi perdido e restabelece o que é para sempre e eternamente verdadeiro. É o convite para que o Verbo de Deus tome o lugar das ilusões, a disponibilidade para deixar que o perdão repouse sobre todas as coisas, sem exceção e sem reserva. É a natureza toda abrangente da segunda vinda de Cristo que lhe permite abraçar o mundo e manter-te a salvo no interior do seu gentil advento, que encerra todas as coisas vivas junto contigo. Não há fim para a liberação que a segunda vinda traz, assim como a criação de Deus tem que ser sem limites. O perdão ilumina o caminho da segunda vinda, pois brilha sobre tudo como um só. E assim a unicidade é enfim reconhecida. A segunda vinda põe fim às lições que o Espírito Santo ensina, abrindo caminho para o julgamento final, no qual o aprendizado termina num último sumário que se estenderá além de si mesmo e alcançará a Deus. A segunda vinda é o momento em que todas as mentes são entregues nas mãos de Cristo
para serem devolvidas ao Espírito em nome da verdadeira criação e da vontade de Deus. A segunda vinda é o único evento no tempo que o próprio tempo não pode afetar, pois cada um daqueles que um dia veio para morrer, ou que ainda está por vir, ou que está presente agora, é igualmente liberado do que fez. Nessa igualdade, Cristo é restabelecido como uma só identidade, na qual os filhos de Deus reconhecem que são um só. E Deus Pai sorri a seu Filho, sua única criação e sua única alegria. Ora, para que a segunda vinda seja logo, mas não descanses com isso. Ela precisa dos teus olhos, ouvidos, mãos e pés. Ela precisa da tua voz. E, acima de tudo, da tua disponibilidade. Vamos nos regozijar, porque podemos fazer a vontade de Deus e nos unir sob a sua luz santa. Contempla isto. O Filho de Deus é um só em nós, e através dele podemos alcançar o amor de nosso Pai. Lição 309. Hoje não terei medo de olhar para dentro. Dentro de mim está a inocência eterna, porque é a vontade de Deus que ela lá esteja para todo sempre. Eu, filho de Deus, cuja vontade é sem limites, conta própria, não posso querer mudar isso, pois negar a vontade de meu Pai é negar a minha própria vontade. Olhar para dentro é apenas achar a minha vontade, tal como Deus a criou e tal como ela é. Tenho medo de olhar para dentro, porque penso que fiz outra vontade que não é verdadeira e tornei-a real. Mas ela não tem efeitos. Dentro de mim está a santidade de Deus. Dentro de mim está a memória de Deus. Meu Pai, o passo que dou hoje é, com toda certeza, a minha liberação dos sonhos vãos do pecado. O teu altar se ergue sereno e inviolável.
é o altar santo ao meu ser, e nele acho a minha verdadeira identidade. Vamos ficar uns minutinhos aqui, em silêncio, em quietude, e já voltamos.
Hoje não terei medo de olhar para dentro. Às vezes é muito útil a gente se perguntar: o que que é olhar para dentro para mim? Como que é isso? Como que é olhar para dentro? O que é isso, né? O que que é dentro? O ego, ele também tem uma interpretação, um, um jeito de olhar para isso, né? Ele tem a versão dele de olhar para dentro. E para o ego, né, quando a gente olha para dentro de acordo com o ego, a gente ainda está olhando para fora, porque o sistema de pensamento do ego é sempre fora, sempre nos leva para fora, mesmo que a gente esteja com os olhos fechados, achando que está olhando para dentro. Por isso que é muito importante a gente convidar o Espírito Santo, porque só com o Espírito Santo, com essa luz, é possível caminhar, dar passos profundos nesse olhar para dentro. E é a cada instante. O ego também tem o jeito dele de olhar para dentro. E aí ele vai para o passado, ele traz imagens passadas, memórias, ele justifica, ele interpreta símbolos, só para nos manter na culpa. E, e geralmente a gente vai experimentar, né? A gente vai experimentar esse medo que a gente realmente acredita que o que a gente fez outra vontade que não é verdadeira e que ela é real agora, que nós fizemos, tornamos essa vontade real. Então, olhar para dentro é realmente olhar para a mente e não mente e cérebro, né? É experimentar tudo que está aqui, é aceitar, é sentir, aceitar tudo que está aqui. Não aceitar como realidade, mas aceitar o conteúdo que está ali, né? É, trazendo um presente para a gente, né? Então, de forma prática, às vezes a gente tem um assunto específico que sequestra a nossa mente. Parece que a gente fica o dia inteiro pensando naquilo. Seja uma pessoa, uma situação no trabalho, na família, um amigo, ou com algum um relacionamento com algum objeto, não sei, uma preocupação, né? Fica aquela sensação de preocupação. E aí você fica pensando naquele assunto o dia inteiro, isso sequestra. Às vezes é uma dor que você está sentindo, às vezes parece que é um processo de doença aqui no mundo. E tem assuntos especiais, tem formas especiais que parecem sequestrar nossa mente, parecem tomar toda a nossa mente. E nesses momentos o ego diz que é muito difícil olhar para dentro. E a própria expressão de dor, de conflito, tudo que a gente percebe através desses símbolos é só uma tentativa de paralisar,
É só uma tentativa do ego de, olha, não, não olha para dentro, olha para cá, ó. Olha como dói, olha como é real, olha o que essa pessoa fez com você, olha o que ela falou para você, e aí você fica reprisando o dito ou o não dito o dia inteiro ali na mente, ruminando aquilo. E mesmo que eu aqui feche os olhos e fale, nossa, tô olhando para dentro. Ruminar não é olhar para dentro, né? É ruminar. Aí a gente fica ali processando aquele dito, aquele não dito, o acontecido, o não acontecido e experimentando os efeitos de acreditar nisso. E aí a gente mais profundo, a gente precisa de ajuda mesmo, é, de ir além disso, porque é muito atraente mesmo. A situação ela nos atrai, a gente faz exatamente para isso, para não olhar para dentro, porque é onde está a resposta. Dentro de mim está a memória de Deus. Está tudo o que eu preciso. Dentro de mim tem um outro jeito de olhar para isso. É dentro de mim, não é fora de mim. Não tem nada lá fora. Nada. Não há nenhuma resposta que realmente nos responda profundamente, definitivamente. Não há. E a gente precisa de ajuda para e entregar mesmo, né? Precisamos de ajuda para olhar e entregar esse desejo de ficar, de parar na percepção, de parar no erro, enfim, na falta, na perda, o que quer que seja que a gente está ali experimentando. Inclusive aquilo que parece ser bom, né? Gostoso, também é sonho, também é um sonho de medo. Ele só parece mais bonito, mas ainda é um sonho de medo, né? E ir além de tudo isso, né? Muito além. Ter sempre essa oração, assim, viva, sabe? Eu quero ir além disso aqui, além. Por muito tempo, o que parece ser muito tempo, né? Na minha infância, e, enfim, eu achei que tinha um grande problema comigo, porque eu nunca me animei muito com coisas muito bonitas. Elas tinham uma, isso não me tirava muito, é, não me atraía assim, da mesma forma que atraía outras pessoas. E ao mesmo tempo outras coisas me atraíam, né? Coisas diferentes. Então, por muito tempo, eu achava que tinha um problema especial comigo, porque eu não me empolgava e não me animava com as mesmas coisas que a maioria dizia se animar. Eu achava que tinha algum problema. Nossa, será que eu tenho algum problema? E aí eu interpretava isso e me julgava como ingrata, como principalmente ingrata, né? Às vezes eu recebia uma oportunidade de experimentar alguma coisa e aquilo para mim era legal, assim, interessante, mas não, uau, sabe? Esse lugar assim de "Ai, que incrível", porque eu sempre olhava para a forma em si e falava, mas é só isso? Não, é bonito isso aqui, é lindo isso aqui, mas é só isso, né? Não tem, eu preciso, parece que não é isso que eu, né? E eu me julgava muito, 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 me culpava muito, assim, me sentia muito diferente e muito especial, como o ego sempre faz. E, e a poesia, ela sempre foi muito presente, parece, na história de Priscila.
né? E faz todo sentido, porque era esse além que eu encontrava, buscava e encontrava. É esse além, tá? Esse além, sabe? Pela forma em si, tudo é o mesmo. Às vezes mais bonito, de acordo com a minha interpretação, às vezes não tão bonito, mas é só a forma, né? Cadê a poesia disso aqui? A poesia, para mim, ela sempre foi esse lugar do além, sabe? Me vê, nossa, me leva além disso aqui. Eu quero um outro olhar aqui sobre essa flor linda que está nascendo aqui no asfalto, sabe? Qual é o além disso? Qual o símbolo disso? Então, nem sei como que eu cheguei até aqui nesse tema, mas o que eu sinto é que sempre tem esse chamado em nós, sabe? Dentro de mim está a memória de Deus. A gente anseia profundamente, a gente deseja profundamente esse além. No fundo, a gente quer isso. A gente não quer o que a gente acha que quer. Seja o que for que você pense aí que você quer, melhorar um relacionamento ou resolver uma questão, não é isso que você quer. Você quer é a experiência. Você quer o que você acredita que você vai experimentar quando isso se resolver. Talvez a paz, a segurança, o alívio, o conforto. E se isso estiver disponível agora dentro de mim? Não significa que eu não vou fazer nada aqui de forma prática. É só olhar para dentro, olhar e confiar que está aqui e pedir ajuda para percorrer esse caminho profundo dentro de nós mesmos, sabe? De realmente aceitar essa ajuda, de olhar para dentro e realmente entrar em contato com o que faz sentido, com o que te inspira e com essas barreiras, com essas interferências, né? Para ir além delas, né? Então, é, é muito profundo, porque a gente realmente precisa de ajuda. E essa ajuda está disponível aqui agora. E vamos juntos. Hoje não terei medo de olhar para dentro. Quando você estiver olhando aí para dentro para uma ideia e sentir que o medo está apertando, porque às vezes aperta, e aí a gente quer parar. A gente vai se distrair, vai pensar em outra coisa, porque sim, a gente está com medo. Tem um pedido de amor, né? A gente está o tempo todo ou pedindo amor ou estendendo amor, né? Que a gente se lembre disso aqui, ó, da sentença 5. Tenho medo de olhar para dentro, porque penso que fiz outra vontade que não é verdadeira e tornei-a real, mas ela não tem efeitos. E manter isso, e pedir essa ajuda, me leva além disso aqui. Eu não quero parar aqui na percepção. Estou acreditando muito que eu não consigo ir além disso, porque isso parece muito real. Essa dor parece muito real. Parece muito real. Mas. E eu sinto muito medo, Jesus, eu sinto muito medo de olhar para o conteúdo que isso aqui pode estar, porque eu acredito que esse conteúdo ele vai me destruir, ele vai confirmar o que eu estou pensando, todos os meus pensamentos de culpa e medo. Mas você diz
que eu tenho medo de olhar para dentro, porque eu penso que fiz outra vontade que não é verdadeira e tornei-a real, e que ela não tem efeitos. Então, me leva além. Me ajuda a olhar para o conteúdo disso aqui. Eu não quero mais parar na forma disso aqui. O que tiver que ser feito na prática já foi feito. Eu quero o conteúdo disso aqui. Eu quero o que realmente tem aqui para mim. Me ajuda a fazer essa travessia. Tem um passo aqui que eu quero dar, que eu preciso dar, que é minha responsabilidade dar. Tem um salto aqui que eu preciso dar entre o que a forma e pular da forma, atravessar a forma para o conteúdo. E parece que tem uma barreira aqui que não, uma parede sólida que não me permite dar espaço, mas eu confio. Eu peço ajuda, toda a ajuda disponível de todos os meus companheiros aqui na mente. Eu peço ajuda e juntos eu confio. Essa é a minha oração, aqui e agora, e vamos juntos experimentar a perfeição de tudo que é. É isso, amores, seguimos muito juntos, além das palavras. Sinto que o aprendiz está numa transição profunda aí de abandonar conceitos, nomes que não, que já cumpriram aí a função na mente. Eu sinto que tem algo novo chegando aqui. Eu estou nesse processo de olhar para o aprendiz e reconhecer é, tudo que esse convite trouxe para mim desde o primeiro dia que eu olhei para essa sessão, que está no capítulo 14 de Um Curso em Milagres, e eu sinto muita gratidão é, por todo esse processo. E tem um sim aqui para o que é útil e amoroso agora, mas totalmente coerente com aquilo que eu estou pedindo em oração para desfazer na minha mente. Então, vamos muito juntos aqui, nessa travessia. É, talvez algumas mudanças sutis na forma aconteçam, mas na mente, isso é só um reflexo de uma mudança na mente. E teremos imersão online ainda nesse mês de novembro, com um tema assim que, meu Deus, está sendo bem disruptivo. Eu nunca imaginei que um dia eu falaria, compartilharia alguma coisa sobre isso. Então, acho que hoje será divulgado no Instagram e aqui também na área de posts. E vai ser muito lindo, assim, tem muita coisa aqui para compartilhar sobre isso e para receber também. É a minha oração. O tema dessa imersão é a minha oração. É uma decisão que foi tomada na mente e nada vai nos parar. Nenhuma ideia vai nos parar. Nada. Nenhuma opinião. Nada. Nada.
pessoal, ou que parece não ser pessoal, nada vai nos parar. O final feliz de todas as coisas é certo. E vamos juntos. Vou compartilhar aqui com vocês quando chegar o momento. Para quem sentir de fazer as inscrições, é, todos são muito bem-vindos. E é isso, vamos juntos. Lindo dia aí para nós e nos vemos amanhã. Beijos.